Ok! Voltamos aqui na TV Resolução, dando continuidade à correção aqui na prova da Unesp, Unifesp. Vamos aí seguir a resolução agora com o professor Tim Carey! Professor Carlos aí de volta. vai resolver as questões 55, 56 e 57. Com você, Carlão. Iremos corrigir. Antes eu preciso contar uma história para você. Sério? Nós temos um amigo nosso que ficou enfesadinho porque a gente falou que cigarro faz mal à saúde. Enfesado? Enfesado. Enfesado é uma pessoa que acumulou muito. Acumulou demais. Ah, certo. Acumulou muita raiva no seu coração, muito ódio no seu coração puro e singelo. E no intestino também. E ele quis dizer que doeu. Quem dará? Querendo dizer essas palavras estranhas ao querer rir do Corinthians. Vou contar uma história para você. Era uma vez um fumante e um não fumante andando a cavalo. Olha como falo correto. O fumante disse, estou andando a cavalo. E o outro disse, também estou. De repente, o que o cavalo fez? Parou de repente e caiu. O cidadão caiu logo à frente. O cidadão que estava no outro cavalo em cima perguntou-lhe, e aí, doeu? Ele disse lá embaixo, não, doeu que já estou com o joelho e os cotovelos no chão. Aí pega o cabelo do Roger. Depois cigarro é que faz mal, não é? Vamos lá para a questão de número 55, questão rápida e tranquila. Agora daqui para frente a prova de física, etapa final, é jogo rápido. Quer ver só? Ele jogou um problema de espelhos e lentes. Lembrando que ele pediu para você classificar a ideia de espelhos e lentes. E só para a gente revisar antes de ler a questão, você lembra? Espelho, quando a imagem é formada antes do espelho esférico, a gente chama de real. Quando é formada atrás do espelho é virtual. E na lente é o contrário. Quando a imagem é formada após a lente é real. E quando é formada antes é virtual. Pronto, sabendo disso, olha só, essa questão falava assim. Considere as seguintes situações. Você vê uma imagem ampliada do seu rosto, conjugada por um espelho esférico. Que imagem é essa? Você vê a sua imagem no seu rosto do outro lado, você nem precisava saber que era espelho côncavo, nada disso, imagem ampliada, bastava simplesmente você saber que a imagem formada do outro lado do espelho é virtual. O segundo, um motorista vê a imagem reduzida de um carro atrás do seu, conjugada pelo espelho retrovisor direito. Se ele está vendo uma imagem do outro lado do espelho olhando pelo retrovisor, então novamente a imagem ela é virtual, formada atrás do espelho. E aqui a terceira falando assim, uma aluna projeta por meio de uma lente uma imagem do lustre do teto da sala de aula sobre um tampo da carteira. Então ela projetor de slides, a imagem de lente formada do outro lado. É a mesma ideia do projetor de slides. Ele projeta a imagem do lustre num tampo da mesa, está a lente no meio, então a imagem formada do outro lado, a imagem real. Então com isso ele fala assim, a respeito dessas imagens, em relação a dispositivos ópticos referidos, pode-se afirmar o quê? Que 1 e 2 são imagens virtuais e o terceiro imagem real. Resposta letra B. Letra B de bolinhas. A outra, questão de número 56, também questão muito simples. Ele representa uma onda, um pulso de onda se propagando e pergunta o que acontece ao bater na extremidade e voltar. Só lembrando um impulso, uma propagação de um pulso, você tem uma onda se propagando. Na reflexão, se a extremidade for fixa, a onda se tiver um pulso com a fase dela orientada para cima, então se a extremidade for fixa, ela inverte a fase, voltando com a parte de baixo na volta. Se a extremidade for solta, então a fase dela se conserva, se ela vai por cima, ela volta por cima. Então lembrando, se ela vai e encontra um cara mais molinho que ela vai por cima e volta por cima. Se ela vai e encontra um cara mais duro que ela vai por cima e volta por baixo. E quem diz isso é a única letra D, falando assim, com a inversão de fase se a extremidade for fixa e com a mesma fase se a extremidade for livre. Então, resposta da 56, letra D. E a outra questão, a questão de número 57, refere-se às linhas de campo elétrico. Ele te dá uma figura onde faz linhas do campo saindo de uma partícula carregada A e entrando numa partícula carregada B, desenhando linhas pontilhadas, sempre perpendiculares à linha de campo. Só para que você lembre, a ideia é, essas linhas, esses vetores do campo elétrico é o que a gente chama de linhas de força de campo, e essas linhas perpendiculares são aquelas linhas que têm a mesma energia por unidade de carga, ou seja, são superfícies equipotenciais. Então, novamente, você relembrando que o campo elétrico sai das cargas que são positivas e entra nas cargas que são negativas, então a única resposta. A resposta que dá isso é letra E de instituto em fio. Vamos garantir nosso emprego, não?
Um abraço para vocês. Já já voltamos no próximo bloco. Fique atento.